Olá, meu nome é Jamile e hoje a gente vai falar um pouco da fixação biológica de nitrogênio na cultura da cana-de-açúcar. As interações entre plantas e micro-organismos são estudadas há muitos anos, sendo um dos principais pilares para a produção agrícola sustentável. O maior exemplo da interação entre micro-organismos e plantas está na fixação biológica de nitrogênio, onde determinadas bactérias são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico e torná-lo disponível para o uso das plantas. Para culturas leguminosas, sendo o maior exemplo a soja, essa interação já é amplamente consolidada e conhecida. Contudo, para gramíneas, como é o caso da cana-de-açúcar, estudos estão sendo realizados visando o melhor entendimento desse processo. O manejo do nitrogênio na cultura da cana-de-açúcar é um assunto que sempre está em discussão, tendo em vista o seu complexo ciclo, além da sua importância para a produção agrícola. Devido a isso, pesquisas e desenvolvimento de novas formas de manejo ou de tecnologias são necessárias para aumentar a eficiência do uso desse nutriente, o nitrogênio, assim como toda a sustentabilidade da produção. Existem importantes diferenças na fixação biológica de nitrogênio em plantas leguminosas e nas gramíneas. Nas leguminosas, ocorre a formação de estruturas radiculares, conhecidas como nódulos, nos quais se dá a fixação. Nas gramíneas, a fixação é realizada por bactérias que vivem próximo às raízes ou no interior dos tecidos vegetais. Na prática, essas diferenças impactam a eficiência do processo, ou seja, na quantidade de nitrogênio disponibilizado às culturas. Enquanto para a maioria das leguminosas, a fixação biológica de nitrogênio consegue suprir todo o nitrogênio necessário à cultura, para as gramíneas são esperadas contribuições. Por isso, a gente vai falar um pouco mais da interação da fixação biológica de nitrogênio com as gramíneas. Olá a todos, meu nome é Guilherme Luz Cortez e eu vou falar um pouco sobre a interação entre bactérias e plantas na fixação de nitrogênio. Bem, a primeira descoberta do mutualismo de bactérias diazotróficas de vida livre em gramíneas foi feita por Johanna Duber-Heiner em 1953. Onde a mesma encontrou bactérias do gênero Bergerincia em raízes de cana-de-açúcar e grama batatais. Mas o que é o processo de fixação biológica de nitrogênio? É um processo onde o nitrogênio atmosférico é convertido em formas que podem ser utilizadas pelas plantas. Essa reação é feita por enzimas nitrogenase, encontradas nesses seres vivos. E na agricultura, essa simbiose entre as bactérias fixadoras de nitrogênio e a planta é a mais importante. E como acontece esse processo? Bem, primeiramente é uma ligação do rizóbio com os pelos radiculares, que posteriormente começam a se curvarem, aprisionando esse rizóbio dentro do pelo radicular, causando posteriormente uma infecção ao longo desse pelo e com o passar do tempo ocorre o desenvolvimento do nódulo através do alastramento das ramificações dessa infecção. Com isso, essa raiz com o nódulo infectado e maduro, contendo as bactérias fixadoras de nitrogênio, estão prontas para efetuar esse processo do qual absorve o nitrogênio atmosférico em compostos orgânicos que são utilizados pelas plantas, eliminando ou diminuindo a necessidade do uso de adubos nitrogenados. Mas não são todas as plantas que fixam o nitrogênio biologicamente em simbiose com os rizóbios. Existem outras espécies de bactérias que são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico, além das mencionadas anteriormente. Um dos gêneros mais estudados foi o Azospirillum, que apresenta benefícios consistentes na cultura do milho, onde houve um aumento no desenvolvimento radicular e o fornecimento de nitrogênio para a cultura. Porém, não foi possível dispensar totalmente a utilização de adubos nitrogenados. Outro fato interessante é que também já foram constatados micro-organismos fixadores em outras plantas, como o mamão, a banana, a mandioca e o café. Eu ressalto também que, além da nutrição nitrogenada, a inoculação por bactérias fixadoras pode trazer outros benefícios para as plantas. A maioria dessas bactérias também tem capacidade de produzir hormônios de crescimento das plantas. Essa substância promotora de crescimento pode estimular o aumento da densidade dos pelos radiculares e também da taxa do aparecimento de raízes secundárias, sendo um incremento que resulta na melhoria da absorção de água e nutrientes, aumentando a capacidade da planta de produzir e suportar estresses ambientais. Olá, meu nome é Murilo e eu vou falar um pouquinho agora sobre os primeiros resultados que temos até agora a respeito de bactérias fixadoras de nitrogênio em cana-de-açúcar. Bom, após vários anos de estudo, pesquisadores encontraram e isolaram em raízes da cana-de-açúcar as principais bactérias responsáveis por fixar nitrogênio e produzir hormônios de crescimento na cultura. Bom, a figura a seguir mostra os resultados obtidos por Gava em 2018.
que avaliou a aplicação foliar de inoculante realizada 25 dias após o corte em terceira soqueira da variedade SP80-3280, associada ou não com adubação nitrogenada. Bom, eles verificaram uma tendência de incremento de produtividade quando realizou a inoculação, independentemente da adubação nitrogenada, apesar do ganho não ser significativo do ponto de vista estatístico. Procurando avaliar o efeito da inoculação na fixação biológica de nitrogênio, através da técnica de nitrogênio marcado isotopicamente, os autores concluíram que não houve efeito na prática da inoculação na fixação biológica de nitrogênio. Apesar dos resultados obtidos por Gava em 2018 mostrarem que não houve efeito na prática da inoculação na FBN, um outro experimento realizado por Santos em 2019, que avaliava o efeito da aplicação de molibdênio no suco de plantio na fixação biológica de nitrogênio, concluiu que a aplicação do micronutriente aumentou o acúmulo de nitrogênio na biomassa das cultivares RB967515 e RB92579 em 20% e 16% respectivamente, e que o molibdênio foi responsável por melhorar a eficiência da fixação biológica de nitrogênio na cana-de-açúcar em 22%, independentemente da variedade. Este resultado, então, indica a possibilidade do aumento da eficiência da fixação biológica de nitrogênio com a aplicação no suco de plantio de micronutrientes que atuem no metabolismo do nitrogênio, como, por exemplo, o molibdênio. Olá a todos, meu nome é Guilherme Suarte e eu vou falar um pouco sobre os tipos de inoculantes e a conclusão do nosso trabalho. Bom, atualmente existem diferentes tipos de inoculantes e diferentes formas dessas bactérias diazotróficas serem inoculadas na cana. O substrato sólido mais usado é a turfa, devido ao seu baixo custo e também por ela ser um pouco comparável ao solo, né, que é o ambiente de onde essas bactérias são provenientes. Ela pode ser usada pura, na forma de pó ou granulada, e em mistura com argila, que pode ser a vermiculita ou com carvão. No caso dos inoculantes líquidos, a aplicação pode ser feita via pulverização foliar, via solo ou até mesmo por imersão dos toletes, mas esse processo já demanda uma mão de obra especializada e o custo, consequentemente, é mais elevado. Trabalhos existentes na literatura indicam que a FBN é responsável por cerca de 12 a 72% do N que é absorvido pela cana, variando, claro, de acordo com as variedades e ambientes de produção, e mostra que a prática da inoculação não tem efeito significativo nenhum nesse processo. Apenas na produção de fito-hormônios, com isso maior desenvolvimento da parte radicular e consequentemente maior desenvolvimento da parte aérea. Então, apesar da necessidade de mais pesquisas procurando entender melhor a resposta da cana-de-açúcar à inoculação, essa prática apresenta um futuro promissor, principalmente visando o estímulo ao crescimento de raiz e parte aérea. Já para o manejo do nitrogênio no sistema, outras práticas devem ser adotadas visando complementar a adubação mineral, como por exemplo a utilização de adubos verdes em áreas de reforma e a aplicação de adubos orgânicos.